Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, bom dia. Edição do Meio-dia Paraná chegando mais cedo para te manter bem informado sobre a situação das estradas do leste do estado. Quanta chuva e quanto transtorno. A RPC está numa cobertura completa, trazendo as informações para você desde ontem à noite, porque a BR-376, quilômetro 669, está totalmente interditado, teve um deslizamento de terra. E aí, Ana, aos poucos as informações vão chegando e a gente vai acompanhando e atualizando. Inclusive, o governo do estado divulgou, por meio de nota, informações que você confere lá no G1 Paraná, já está lá essa informação, mas a gente compartilha aqui com você, que pelo menos estão envolvidos aí, ou foram levados pela terra, ou por esse deslizamento, 5 caminhões e 10 carros, né? Às 3h20 da tarde ocorreu o primeiro deslizamento de terra. Depois disso, uma sucessão de queda de barreiras e enxurrada. E os carros que estavam na pista foram levados pelo impacto da água muito forte com a lama. Muita gente que estava ali fazendo um trajeto Paraná-Santa Catarina foi arrastado, caminhões foram arrastados. A força da água foi tão grande que eles caíram barranco abaixo. Esse atendimento às vítimas começou imediatamente, ainda no período da noite. É um trecho de muito difícil acesso. O corpo da primeira pessoa já foi retirado de madrugada desse local ali de difícil acesso. O pessoal da Defesa Civil, dos bombeiros e voluntários trabalhando desde então para atualizar as informações e também fazer o resgate. Olha só, as equipes da RPC estão todas atentas às informações que vêm desse trecho. Daqui a pouquinho os nossos repórteres se movimentam para trazer tudo que é informação, as principais imagens. E além, Ana, você que está nos acompanhando desse deslizamento, tivemos também um deslizamento na BR-277. Como forma de prevenção, a Polícia Rodoviária Federal já fez uma interdição ali no pedágio, em São José dos Pinhais, o pedágio desativado, né? É uma forma preventiva. Importante a gente falar que esse deslizamento da 277 foi cerca de 1 quilômetro daquele deslizamento lá que nós tivemos em outubro, no quilômetro 42, esse 43 41. 41. Exatamente. 42 o antes e 41 muito agora. próximo a uma pista que já estava interditada com risco de deslizamento. Então, esse trabalho de monitoramento e de prevenção é fundamental, inclusive por causa do deslizamento de terras. Quem vai trazer mais detalhes para a gente de um outro ponto que também está interditado e teve deslizamento é o Wesley Cunha. Wesley, onde você está exatamente? Boa tarde. Bom dia ainda, né? Oi, Frigo. Oi, Ana. Bom dia para vocês. Eu estou falando ao vivo com vocês aqui do portal da Estrada da Graciosa. Muitos motoristas acabaram tentando vir para cá como uma alternativa para chegar ao litoral do estado. Mas hoje cedo, aqui, também houve um bloqueio por causa de deslizamento de terra. A gente tentou chegar aqui por volta das 7 da manhã para tentar chegar a Morretes. E quando a gente chegou à estrada, aí ficamos sabendo desse deslizamento. De lá para cá, posso falar para vocês que o cenário aqui mudou, inclusive já no portal. Quero mostrar aqui para vocês, olha, bem aqui, próximo ao portal da Estrada da Graciosa, tem esse trecho que também acabou vindo abaixo. Esse trecho acaba não vindo até a pista, então aqui os carros conseguem passar. Quando a gente passou aqui às 7 da manhã, estava tudo normal, não era esse o cenário. Mas por volta das 9, segundo os moradores, esse trecho também veio abaixo. Aqui ninguém ficou ferido, como eu comentei agora com vocês. Esse trecho acaba não atingindo aqui a pista, mas muitos motoristas vêm para cá, vieram hoje cedo na tentativa de chegar ao litoral do estado. Vou chamar aqui o Silmar, ele que é de Joinville. Ontem tentou chegar até o estado de Santa Catarina, não conseguiu, né? Exatamente, ontem, né, eu tentei chegar até Joinville, comecei a descer a serra ali, já paramos tudo, 3 horas da tarde, e até agora eu não consegui chegar. Tentei fazer, né, outras rotas, também sem sucesso, tudo fechado, tudo bloqueado. Não tem como chegar em Joinville nesse momento, né? Não sei o que vou fazer. Hoje cedo tentou a Estrada da Graciosa e também encontrou o bloqueio lá embaixo. Exatamente, tentei por aqui, né, pela Estrada Graciosa, também não consegui. Então, esperar agora para ver o que eu vou fazer para chegar em Joinville agora.
Certo, obrigado, viu, pela participação aqui no Meio Dia Paraná. E essa é a dúvida de vários motoristas, viu, Ana, viu, Frigo? Muitas pessoas hoje cedo passaram por aqui e a gente fez uma reportagem para mostrar para vocês esse bloqueio que foi registrado também na Estrada da Graciosa. Veja só. O deslizamento que fechou a Estrada da Graciosa foi hoje cedo, depois das 6 da manhã, exatamente neste ponto. O bloqueio total é no quilômetro 12 da PR-410, já na área de Morretes. A gente consegue perceber aqui, olha, que a terra veio abaixo, trazendo também algumas árvores e não tem como passar. Inclusive, a Polícia Militar veio até o local para conferir a situação e também para orientar os motoristas que estavam passando por aqui. A gente encontrou alguns motoristas chegando para cá, tentando acessar o litoral do estado. Chegando aqui, tiveram que voltar. Voltando para Curitiba, encontramos outro deslizamento no quilômetro 8. A terra quase toma conta de toda a pista. Com risco de novos deslizamentos nesse local, os motoristas que estavam voltando passavam pelo canto, com receio de ficarem ilhados. Depois de todos passarem, a polícia bloqueou esse trecho também. Eu tô indo para Pontal. Você é médica? Eu sou médica. Você está indo para atender lá? Eu tô indo para atender. Atendimento. Felizmente, tenho que retornar, né? Não consigo nem passar. Já tentei pela outra estrada, não consegui. Tô tentando por aqui também não tem jeito. Vou ter que voltar para Curitiba. Em alguns trechos a gente consegue ver a força da água que vem descendo aqui na serra, na Estrada da Graciosa. Aqui, por exemplo, a gente vê a força com que a água desce. Aqui mais ou menos no quilômetro 7, o que chama atenção é essa rachadura na pista, como a gente consegue perceber. E claro que o receio dos motoristas é que essa parte da pista acabe cedendo também. Estava tentando descer? Estava tentando. Já minha segunda tentativa, eu desci pela 277, também estava fechado lá, caiu barreira. E agora eu desci pela Graciosa, também me avisaram que lá embaixo os policiais não estão deixando ninguém passar. E agora vai ter que voltar? Agora estou voltando para casa. Você é de onde? Sou de Fazenda Rio Grande e estava vindo trabalhar em Paranaguá. Vocês viram ali na reportagem, né, a rachadura no asfalto, na altura do quilômetro 7. O DR informou para a gente que vai avaliar essa situação para fazer o dano ali no asfalto. E olha, enquanto a reportagem estava no ar, os policiais chegaram aqui e colocaram essa placa dizendo que a rodovia está com trânsito interrompido. Foi enquanto a reportagem estava no ar. A gente sempre fala que aqui na RPC, né, a gente mostra a notícia ao vivo. Inclusive, os policiais estavam orientando os motoristas que chegaram agora aqui para tentar acessar o litoral do estado. Vou até conversar com essa motorista aqui. Licença, você chegou agora há pouco aqui na tentativa de descer para o litoral. Você trabalha, você estuda lá, você tinha compromissos de cedo? Sim, eu tenho uma empresa, né? Então tem bastante compromisso e agora não sei como que eu vou fazer, porque está travada a 376, agora aqui também. Não sei, não conheço nenhum caminho alternativo para chegar em casa. Pois é, essa é a situação de vários motoristas, viu, Frigo, viu, Ana? Agora há pouco o policial te informou então que tem bloqueio aqui na Estrada da Graciosa. Sim, totalmente bloqueada. Obrigado, viu, pela participação. Inclusive, olha, outros motoristas estão passando por aqui agora, eles começam a fazer a volta para tentar retornar, viu, Frigo, viu, Ana? Então essa é a movimentação agora aqui na Estrada da Graciosa, que seria uma rota alternativa para chegar ao litoral do estado, mas os motoristas chegando aqui acabam tendo essa informação, lembrando que esse bloqueio aqui na Estrada da Graciosa foi feito agora, enquanto vocês assistiam a nossa reportagem, e agora os motoristas que chegam aqui tentam fazer a volta. Olha, mais pessoas estão chegando aqui com o carro, aí o policial acaba avisando, portanto, que não é possível passar aqui na Estrada da Graciosa. Vocês acompanharam na reportagem, tem um bloqueio ali na altura do quilômetro 8 e também no quilômetro 12, em que a terra acaba interditando totalmente a pista. Qualquer nova informação a gente volta a falar ao vivo com vocês, viu? Ana, Frigo. Wesley, nós tivemos a oportunidade de conversar hoje, durante a manhã, antes de você descer. Todo mundo da RPC chegou muito mais cedo para já fazer essa cobertura. Desde ontem estamos trabalhando nisso e acompanhando essa situação. E naquele momento em que o Wesley se deslocava pela Graciosa, era a via alternativa para chegarmos até o nosso litoral, mostrar a situação do ferryboat, inclusive, das praias que também sofrem impacto ali da extrema chuva, Morretes, Antonina, Paranaguá. E aí a gente se deparou com essa situação acontecendo durante a manhã
Na Estrada da Graciosa, mais um deslizamento, mais um bloqueio. Esse bloqueio ao vivo que você acompanhou com a gente é uma ação preventiva muito importante, porque o risco é altíssimo de todo o litoral paranaense, desde a região da Serra. Então a gente está numa edição ao vivo para todo o estado, acompanhando essa situação. E eu agradeço, Wesley, a gente volta a comentar sobre esse assunto, conversar e atualizar logo mais. Sabe, Ana, que a orientação desde cedo, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Rodoviária Estadual, era para que os motoristas não pegassem estrada, evitassem a direção ali para o litoral, a Graciosa. Ainda ao longo do Bom Dia a gente já vinha falando da interdição por conta do deslizamento, mas não essa interdição, né, que o Meio Dia Paraná acaba de mostrar com a polícia fazendo aí interdição total. Então, essa era a recomendação desde cedo, evitar tanto 376 quanto 277 e a estrada da Graciosa. Já que eu falei sobre a 376, interdição total, é um cenário que a gente vê que é impressionante, você vai acompanhar ao longo aqui do Meio Dia Paraná nas imagens. Inclusive, o prefeito de Guaratuba, ele estava no momento em que tudo aconteceu, o carro do prefeito, inclusive, chegou a ser... O prefeito está aqui ao vivo para conversar com a gente, né, Ana? O prefeito Exato, Roberto Justus. Prefeito, bom dia, obrigado pela sua presença, pela sua participação ao vivo aqui no Meio Dia para todo o estado, para relatar para a gente, o senhor estava na 376 num momento de grande perigo, de grande risco. Como é que o senhor saiu dessa situação? O que é que o senhor viu por lá? O que o senhor tem a contar para nós? Bom dia, Ana, bom dia, Frigo, a todos que nos assistem. Eu estava nesse carro preto que vocês mostraram agora aí, de lado aí, em cima desta lama toda. Foi realmente uma experiência muito traumática. Eu não sei se agradeço a Deus pelo milagre ou se eu vivo essa angústia pelas pessoas que estavam ali do nosso lado, parados na fila, aguardando a liberação da concessionária para a gente seguir viagem. Tinha carros atrás de mim, caminhões, e num piscar de olhos eu me vejo em cima daquela montanha de pedra e lama, e nesse cenário que vocês estão mostrando aí. É algo bastante difícil de viver e difícil de assimilar nesse momento. Prefeito, o próprio governo do estado, numa nota, já divulgou que há pelo menos 10 veículos que foram arrastados, 10 carros, né? E aí a gente tem também 5 caminhões. É claro que a informação, o resgate está acontecendo, os bombeiros estão trabalhando ali várias horas, né? Teve a retomada agora pela manhã das buscas para saber, para a gente ter uma dimensão do que realmente aconteceu, de quantas vítimas, se há mais vítimas. Uma pessoa, pelo menos uma morte foi confirmada oficialmente pelos bombeiros, pelo próprio governo do estado, a Defesa Civil. Mas o senhor que estava naquele momento, que viu tudo aquilo, deu para ver a quantidade de veículos aí? Deu para enxergar carros, veículos sendo arrastados, prefeito? Veja só, eu estava numa fila única, porque a pista da direita, que está mais próxima do morro, ela estava interditada já. Então eu estava na pista da esquerda, era a fila única, parado, e havia um monte de carro na minha frente e atrás de mim, né? E ao lado, a pista do sentido contrário, também fila dupla daí, com os carros todos parados. Nós estávamos com os carros desligados, aguardando uma liberação para seguir viagem, né? Quando eu olho para o lado e vem toda aquela montanha de lama, pedra, árvore, de encontro com o meu carro, a impressão que eu tive é que vinha tudo em cima de mim. E a batida foi muito forte, foi um soco muito grande na porta ali do carro, que eu acredito que tenha erguido o carro, e por isso todo esse material acabou se depositando embaixo e me carregou para a pista sentido norte, sentido Curitiba, né? Então, dá para imaginar que atrás de mim havia uma fila única de veículos que não estão mais lá. Ou foram soterrados,
ou foram arrastados, como eu fui, para a pista no sentido contrário. E aí há, sim, a possibilidade, o risco deles terem sido arremessados ponte abaixo, porque isso aí é uma ponte, uma altura bastante grande, né, sobre o rio, que eu acredito que é o Rio da Santa. Que relato, prefeito. Olha, o momento de desespero, as buscas continuam ali, todo esse trabalho para remoção da grande quantidade de lama que veio barranco abaixo, passando ali, encontrando um rio. Então a gente fala num cenário muito difícil, de uma altura grande também dessa ponte. Realmente uma situação inesperada, até porque havia um bloqueio, estava todo mundo esperando essa liberação e essa liberação infelizmente não veio, o que veio foi mais uma tragédia. É uma situação que está todo mundo acompanhando e trazendo as informações juntos, ao vivo, numa edição que começou inclusive mais cedo. O prefeito, o senhor disse que quando percebeu, né, viu tudo sendo arrastado ali. Chegou a ouvir algum barulho, algum estrondo, algo alto ou nem deu tempo disso? Quando percebeu, já veio essa lama, já veio tudo carregando? É tudo muito rápido, Frigo. Não dá para nem pedir ajuda. Foi o tempo de olhar para o lado. A cena que a gente lembra é daquele episódio de Mariana, quando o morro inteiro desce de uma vez só, muito rápido. A violência do impacto é maior do que qualquer acidente de trânsito, é muito forte e nos arremessou. Este caminhão aí, ele estava no sentido contrário, então muito provavelmente eu vim junto com a lama por cima dos veículos que estavam na pista contrária, né? Então é um volume de terra, de pedra, de galho, que não dá para a gente dimensionar. E assim, aí eu me lembro de um momento em que eu estou flutuando, surfando nesse material todo, até isso parar. Você escuta aquele barulho, aqueles estrondos de galho quebrando, de pedra rolando, aí para quando o meu carro tomba para o lado, e aí o meu motorista, o Cláudio, que também passa bem, não sofreu nenhum tipo de lesão, toma a iniciativa de quebrar o vidro dali e nós saímos por baixo ali, pelo vidro da porta do passageiro. A gente teve uma queda de sinal aqui com... Pelo vidro da porta do motorista. Prefeito, a gente agradece o senhor pela participação aqui ao vivo no Meio Dia Paraná, pelo relato. Conforme o senhor foi conversando, falando, eu não tenho dúvida que o paranaense também foi se sentindo nessa situação. A gente agradece o senhor, que bom que o senhor está aqui para contar, né, relatar, convida que está tudo bem. A gente torce que o número de vítimas fatais, mas pelo relato do senhor a gente percebe que é grave a situação, mas a gente fica aqui na torcida, né, para que não aumente esse número de vítimas fatais e que as pessoas, e se tiver vítimas, né, que estejam com vidas, que possam ser resgatadas e que possam ser levadas para o tratamento. Essa é a nossa torcida e a gente fica nessa expectativa. Inclusive, obrigada, prefeito. A gente tem imagens agora para mostrar da afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, a NSC, de agora. Período da manhã, né, de hoje. É o mesmo trecho que nós mostrávamos naquela imagem escura de ontem, e essa imagem foi feita no período da manhã. E a gente consegue ter um cenário um pouco mais claro da dimensão desse deslizamento e de como está a situação da pista. E ao lado ali, o barranco. Repare na altura. Olha lá embaixo. A gente consegue ter uma dimensão maior do risco, do perigo e da gravidade dessa situação. Nós estamos vendo essas imagens agora junto com vocês, né? Essas imagens vão chegando, a gente vai compartilhando, assim como a informação. Um outro olhar que nós aqui da RPC estamos atentos, estamos com esse olhar, é na BR-277, porque houve interdição hoje cedo, como já contamos aqui, né, Ana? Bem ali na praça de pedágio, pertinho da praça de pedágio desativada em São José dos Pinhais. Vamos ao vivo com o Vitor Hugo? Situação crítica também na BR-277, né, Vitor? Qual é a informação de momento para você atualizar para o paranaense que está conectado na RPC?
Ana e Frigo, bom dia para vocês e a todos. A situação já começa a causar impactos e ficar até, de certa forma, confusa na região metropolitana de Curitiba. Falamos ao vivo de São José dos Pinhais. No que a gente olha para o céu aqui, essa situação toda causada pelo tempo úmido, parece que o sol quer aparecer um pouco, mas o vento ainda traz nuvens e umidade aqui para essa região, por consequência, também para a região da Serra do Mar, onde há reflexos no sentido litoral da rodovia. O que a gente vê ao vivo aqui, ó, lá no fundo, é uma fila de mais de 2 quilômetros de muitos caminhões parados no acostamento e à margem da BR-277, porque a estrada está interditada pela Polícia Rodoviária Federal no sentido litoral paranaense, aqui no quilômetro 60. Qual é o quilômetro 60? É o ponto da praça de pedágio que está desativada. Isso porque aconteceu um deslizamento de terra nas últimas horas na descida da Serra do Mar, no quilômetro 40. A gente tem aí a foto desse deslizamento para visualizar lama e vegetação sobre o asfalto no sentido litoral da BR-277. Como referência, a gente tem aí no mapa justamente o ponto da interdição e onde aconteceu esse deslizamento. É bem perto de onde aconteceu o desmoronamento de rochas no mês de outubro, situação que ainda também não estava totalmente resolvida. E uma informação que acabou de chegar é que aconteceu um outro deslizamento no quilômetro 40. Então a gente teve o deslizamento de terra no quilômetro 41, outro agora há pouco no quilômetro 40. São 3 situações na BR-277, sentido litoral, a 1 quilômetro de distância uma da outra. O desmoronamento de rocha do mês passado no 42 e 2 deslizamentos hoje, no quilômetro 41 e no 40. A gente tem aí também o registro feito em vídeos de celular dessa fila de caminhões se formando. Isso a questão dos últimos minutos por aqui, questão de 1 hora, 30 minutos, esses caminhões estão parados e outros veículos aqui próximos da antiga praça de pedágio, também no aguardo de alguma possibilidade de liberação da 277 no sentido litoral. A orientação é feita para retorno aqui próximo à praça de pedágio pela Polícia Rodoviária Federal. Situação que está pegando alguns motoristas de surpresa, como a gente conseguiu registrar aí o recado sendo passado pelo agente da PRF a um motorista aqui no local agora há pouco. Vamos ouvir. Não vai. Os 3 acessos fechados. 376 caiu barreira, 277 caiu mais uma agora e a Graciosa, a última informação que a gente teve que é estadual, bloqueou também. Tá, então, a informação passada pelo agente da PRF por conta de todos os bloqueios no litoral paranaense, tanto na Estrada Graciosa quanto na 277. Reforçando, então, a 277 está interditada sentido litoral no antigo pedágio de São José dos Pinhais. No sentido para Curitiba, a informação que a gente tem é que o trânsito está fluindo em uma pista. E é o que a gente consegue comprovar, porque essa aqui é a pista sentido Curitiba e o Anderson Grosso vai apontar a nossa câmera aqui ao vivo agora, a gente vai conseguir ver que alguns veículos, é um movimento bem tranquilo, são poucos caminhões e veículos pequenos que vêm vindo do litoral aqui para a região de Curitiba. 1 minuto antes da gente entrar ao vivo aqui nessa edição do Meio Dia Paraná, que começou mais cedo, passou um comboio de ônibus interestaduais, pelo que a gente percebeu, de linhas vindas do sul do Brasil, inclusive de cidades de Santa Catarina, como Tubarão e Florianópolis, que foram impactadas pela situação da BR-376 e, de alguma forma, devem ter conseguido fazer o desvio por Garuva, usando o ferryboat, chegando até aqui, portanto, estão a caminho possivelmente da rodoferroviária de Curitiba, alguns ônibus dessas linhas vindas de Santa Catarina. Falando em possibilidade de passar pelo ferryboat, informação divulgada pelo DR é que há várias filas, a fila grande por lá, por conta disso tudo que vem acontecendo desde a última noite e madrugada, e que há 3 embarcações em funcionamento, com 2 das plataformas em uso, outras 2 estão em obras com previsão de serem entregues até o próximo dia 10. Ainda sobre a BR-277, aquele deslizamento de rochas do mês passado que não tinha sido totalmente resolvido, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que assinou o contrato com uma empresa para a obra de resolução ali da situação e os trabalhos devem começar no início da próxima semana, justamente por conta desse mau tempo. Aqui, quem pensa em ir pela 277 para o litoral, Ana e Frigo, é melhor fazer o retorno, deixar isso para outra hora, porque essa é a situação no momento por aqui. Seguimos acompanhando. Obrigada, Vitor. A gente daqui a pouco vem com mais informações, inclusive com os desvios sugeridos pela Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Muita gente precisa circular pelo estado e as estradas
que dão acesso ao nosso litoral estão completamente bloqueadas. Eu trago mais uma informação para vocês aqui, informação do CIMEPAR, e esse mapa explica muito o que aconteceu. Essa área em vermelho é exatamente sobre a nossa Serra do Mar, onde o volume de chuva entre dia 28 e dia 29 passou dos 100, 150 milímetros. Muitas vezes isso é chuva em algumas cidades do estado, chuva de um mês inteiro, em 1, 2 dias. Isso explica o solo extremamente encharcado. Nós temos esses pontos em vermelho, onde a chuva foi extremamente volumosa, chuva intensa e que provocou desmoronamentos. O solo continua encharcado e o alerta máximo de perigo para a região da Serra do Mar. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho a seguir. Vamos trazer aqui mais informações sobre o bloqueio das estradas. E aí a Ana vai explicar pra gente por que caiu tanta chuva assim nas últimas horas, né? A Ana já trouxe o volume, explicou aqui pra gente. Você viu o nosso repórter cinematográfico dando aquela limpadinha na lente aí para mostrar para você melhor a imagem ao vivo da BR-277. São José dos Pinhais agora com temperatura de 19 graus. O seu Meio-Dia Paraná volta daqui a pouco. Agora, 15 para as 11 da manhã, estamos aqui ao vivo, né, desde mais cedo, trazendo uma cobertura especial e completa para todo o estado, né, sobre as chuvas fortes, deslizamentos. Famílias estão desabrigadas por conta das fortes chuvas em Campina Grande do Sul. E o repórter Murilo Souza fala ao vivo da comunidade de Canelinha, onde cerca de 60 famílias precisaram sair de suas casas. Murilo, conta pra gente qual é a situação nesse momento por aí. Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. A gente está nesse local que tem sinal, a gente está no interior aqui de Campina Grande do Sul. Vamos mostrar para vocês a situação aqui dessa região, da localidade de Canelinha, que está debaixo d'água. As casas aí com muita água na altura da janela. Ontem a água já tinha chegado até as casas, mas a situação piorou bastante durante a madrugada porque continuou chovendo. Mas antes de a gente falar sobre os alagamentos, a gente vai falar sobre a situação da BR-116, porque houve novo deslizamento. A gente mostrou ontem aquele deslizamento no sentido de quem vai de Curitiba para São Paulo, no quilômetro 51. Inclusive, a gente tem até um mapa para mostrar para você. Nesse momento, nesse local do quilômetro 51, a interdição é parcial, está fluindo por uma pista. Mas agora, de manhã, houve um novo deslizamento no quilômetro 59, mas no sentido Curitiba, de quem vem de São Paulo para Curitiba. A pista ficou totalmente interditada. As equipes da concessionária estão trabalhando nesse momento para tentar fazer a limpeza e liberar pelo menos uma das faixas. Então, o trânsito complicado para quem segue aqui pela BR-116 na altura de Campina Grande do Sul. Voltando a falar sobre a situação da cidade, a gente está nesse ponto aqui, que é a igreja do bairro Canelinha, que está servindo como base da Defesa Civil e também da ação social para ajudar os moradores, principalmente dessa região aqui que foi bastante afetada com esses alagamentos. A gente tem imagens também das doações que foram trazidas agora de manhã aqui para o local. O pessoal trouxe já comida preparada, também outras doações para essas famílias que estão por aqui e também estão abrigadas na casa de parentes que ficam em regiões mais altas, porque aqui não tem mais ninguém nas casas, né? Não tem segurança porque está tudo completamente alagado. Então essa é a situação. E a gente conversou agora há pouco com a Defesa Civil, porque olha, vocês observam que continua chovendo agora, uma chuva mais fraca, e além dos alagamentos, existe a preocupação com os deslizamentos aqui em Campina Grande do Sul, também que possam atingir casas e comunidades. Vamos ver a entrevista da Defesa Civil. Inclusive pessoas aí que estão em regiões aí que não têm acesso, a Defesa Civil não consegue ter acesso, já foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiro, eles estão vindo com equipe para conseguir ter acesso com barcos nessas regiões, para ver a situação dessas famílias. O que preocupa de momento seria a questão de deslizamento. O solo está bem encharcado, então a gente até pede a precaução aí da população, dos moradores que moram em encostas, devido ao risco de deslizamento nessas regiões aí do interior do município, que são bem montanhosas, bastante
residência nessas áreas. Pois é, a gente viu aí então essa preocupação da Defesa Civil com a situação dos moradores aqui de Campina Grande do Sul, especialmente dessa comunidade. A gente conversou com 3 moradores, né, que moram nessas casas por aqui, que estão completamente alagadas. E ontem a situação, né, já estava preocupante. A água chegou até a baixar durante o fim da tarde, o começo da noite, mas como choveu muito durante a madrugada, encheu ainda mais. Vamos ver aí o que falam os moradores sobre os prejuízos, sobre as perdas, a situação que eles estão vivendo por aqui com essa enchente. Vamos ver. A gente não sabe o que fazer. Um é que está ajudando o outro, mas a gente não pode ajudar quase nada. Só tirar o que deu para tirar e o resto pôr na mão de Deus e que a chuva pare, né? Começou nas 2 horas da manhã, acordei e já estava com a água pelo joelho já no meio da casa. O senhor conseguiu salvar alguma coisa? Nada, perdi tudo. A senhora perdeu muita coisa? Tudo. Tá lá, tá tudo boiando na água lá dentro. É estante, é sofá, é cama, nossos cobertor, nossas roupas, tudo. Tá tudo lá. Tô achando roupa ali pra me pôr. O resto, a senhora precisa de ajuda. A minha mãe, porque tá tudo lá. Voltou a chover com mais força novamente aqui em Campina Grande do Sul. A estimativa é que são pelo menos 500 pessoas afetadas em todo o município e há comunidades isoladas. A gente, claro, continua acompanhando toda essa situação por aqui. Volto com vocês. Olhar muito atento, né, Ana? E aí, enquanto o Murilo estava falando e a gente via a participação, né, dessas famílias aí, da moradora, a Ana me falava que, olha, Frigo, e o pior é que a gente queria falar assim, olha, pelo menos vai sair o sol, o tempo vai firmar, para que esses moradores possam, né, pelo menos ter uma esperança aí, e não é o que a previsão vai trazer e traz para a gente, inclusive... A gente já vinha fazendo alerta que esses sistemas todos atuando na costa paranaense trariam muita chuva, não só para a região leste do Paraná, como também em Santa Catarina. Por isso, as estradas foram atingidas nos 2 estados e com bastante força. E hoje, nosso jornalismo mudou toda a maneira de trabalhar desde muito cedo. Aliás, desde ontem. O primeiro deslizamento aconteceu ainda no período da tarde. E a nossa movimentação é imediata. Vocês estão acompanhando a presença do Frigo hoje aqui comigo para tocar esse jornal estadual, que começou muito mais cedo, às 10h15 da manhã, com informações do leste do estado, das nossas estradas, principais estradas. O pessoal tem perguntado, cadê o helicóptero e o drone? Não há segurança para subir nem helicóptero e nem drone nesse momento, mas há segurança, sim, para descer de algumas maneiras e nossas equipes estão se deslocando. Bom, Roberson Januzzi, inclusive, saiu do estúdio para ir acompanhar, para ver, para trazer a informação, para ir onde a informação está e trazer esses detalhes ao vivo para a gente, então, aqui no Meio Dia Paraná. Roberson está com a gente por telefone. Roberson, um bom dia para você. Conta para a gente onde você está, o seu deslocamento até aí como foi. Passa para a gente uma ideia de toda a situação que você encontrou. Oi, Frigo. Bom dia para você, para a Ana, para todos que acompanham o Meio Dia Paraná. A Ana falava agora há pouco sobre o deslocamento, né? Muita gente questionando se é possível de helicóptero, de drone, e a Ana até deu essa explicação de que não é possível. E para a gente tentar trazer para o telespectador exatamente o tamanho do problema que nós temos hoje na BR-376 com esse deslizamento de terras, nós também não estamos medindo esforços para tentar se deslocar e chegar ao local onde aconteceu. Eu saí por volta das 9 horas da manhã de Curitiba, de moto, para tentar chegar exatamente no local onde aconteceu esse deslizamento, no quilômetro 669 da BR-376, aqui já em Guaratuba, já no meio da serra, né, em direção a Santa Catarina. Neste momento, eu estou no quilômetro 648. Eu retornei um pouco, onde tem um sinal de celular, para poder passar as informações. O mais próximo do local que nós conseguimos chegar foi no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde tem um bloqueio neste momento, também das forças de segurança, que estão concentrando esforços para prestar atendimento às vítimas deste deslizamento de terras que aconteceu já ontem à noite aqui na BR-376. Eu cheguei a aproximadamente 6 quilômetros do local do acidente. Dali para frente não é possível avançar, até por uma orientação de segurança por parte do Corpo de Bombeiros. Informações importantes. Conversei com o Tenente Rocha, que é o porta-voz, pelo menos na manhã de hoje,
do Corpo de Bombeiros aqui neste posto avançado, que fica no posto da Polícia Rodoviária Federal, já no alto da Serra do Mar, e ele dizia que as informações vão ser passadas a cada 2 horas. O primeiro boletim oficial da manhã deve ser divulgado exatamente 12 horas. Meio-dia sai o primeiro boletim oficial de um primeiro balanço por parte do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, para ter a exata noção do que está acontecendo na BR-376. Ela está interditada nos 2 sentidos. O segundo boletim vai ser divulgado às 2 da tarde, um terceiro boletim às 4 da tarde e um outro boletim às 8 da noite. A cada 2 horas, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, também está trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros. Eles vão divulgar esse boletim oficial para se ter uma ideia do tamanho do problema na BR-376. Neste momento, falo do quilômetro 648, passando a entrada de Tijucas do Sul. Ainda tento um sinal de celular um pouco melhor para uma entrada por vídeo, para mostrar para o telespectador exatamente aonde estamos. A situação é essa, a pista está fechada nos 2 sentidos, muitos caminhões nos postos de combustíveis parados, porque foram pegos de surpresa também. Ambulâncias passaram de 2 a 3 ambulâncias em direção ao local do acidente, e a gente está apurando mais informações e daqui a pouco a gente volta aqui no Meio Dia Paraná. Frigo, Ana. Obrigada, Robertson. Olha, a gente pede que você continue conosco aqui, porque ainda temos muitas informações e prestação de serviço para você que acompanha em todo o nosso estado. Meio Dia Paraná volta em instantes, agora 10h55. Até já. Onze horas e 2 minutos, já está aqui na nossa janela com informações. O Wesley Cunha, está na estrada da Graciosa. Wesley, mais cedo a gente vinha acompanhando também a chuvarada em Morretes, ruas alagadas. A gente tinha informações da Defesa Civil, ao longo até do Bom Dia Paraná, do próprio responsável pela Defesa Civil, que 100 famílias precisaram ser retiradas de suas casas por conta dos alagamentos, Como que está a situação nesse momento? Olha, Frigo, inclusive esse número já subiu, são 110 famílias que estão desalojadas. Essas famílias foram realocadas em casas de parentes. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, hoje pela manhã várias ruas estavam alagadas em Morretes. A gente tem inclusive imagens para mostrar para vocês. A primeira imagem ali do centro de Morretes, dá para ver que a água do rio acabou transbordando, dá para ver qual era a situação um pouco mais cedo na cidade de Morretes, uma situação que realmente acabou assustando os moradores. Vocês conseguem ver ali que a água invadiu a praça, acabou entrando em imóveis também. Essa situação deixou muitos moradores preocupados. Ali no entorno do centro, também em bairros próximos ao centro, também foi registrada essa situação, como por exemplo a Vila Ferroviária, a Vila Meduna. Inclusive a orla está inundada, como vocês conseguem ver ali na imagem, Aproximadamente 110 casos, então, de pessoas desalojadas, como eu comentei com vocês. Essas pessoas foram, inclusive, levadas para casas de parentes e 8 famílias estão desabrigadas. 6 delas estão na igreja e 2 delas na sede da Secretaria de Ação Social. Vocês acompanharam aí a imagem agora, do ônibus transportando as famílias numa rua alagada, uma situação que realmente os moradores ficaram bem assustados. E a repórter Amanda Menezes conversou com um morador que mostra como está a situação agora no centro da cidade. Veja só. Eu estou bem no centro de Morretes, na rua 15, principal rua aqui da cidade de Morretes. Nos cruzamentos aqui, e esse momento a água começa a baixar, mas eu passei a madrugada toda acordado, a gente evitar qualquer tipo de perda no comércio, e foi bem alto, a água chegou até o joelho aqui nessa região. Você já tinha visto isso antes, Jadson? Nunca tinha presenciado, só histórias do meu sogro e dos meus cunhados, que em 2011 presenciaram, uma outra enchente como essa, mas eu nunca tinha presenciado e fiquei muito nervoso e apreensivo com a situação, porque a água subiu muito rápido. Como que tá a população aí no centro da cidade? Como é que estão as pessoas, Jadson? O pessoal aqui foi rápido, eles conseguiram salvar bastante coisa, mas a água invadiu muitas lojas. Eu falei com um amigo meu aqui
Ele falou que a pessoa só passou com a roupa do corpo de casa, não conseguiu salvar nada, entendeu? Então, pra desse jeito, as vilas ao redor tá bem forte. Mostra um pouquinho aí pra gente da rua, por favor, Jackson. Tudo alagado, bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade. Nessa parte que eu tô aqui, a gente não conseguia ficar há 2 horas atrás, porque a água era muito forte, uma correnteza muito forte. Olha, eu quero chamar uma outra imagem para mostrar para vocês, que é a imagem de um morador que circula pela cidade em uma canoa. É uma outra imagem que também acaba chamando a atenção hoje em Morretes, depois dessa chuvarada. Ali a gente consegue ter a noção mais ou menos de quanto, né, a altura que a água acabou atingindo. O nosso repórter cinematográfico Tony Matoso também fez imagens e mostra pra gente ali o local em Morretes, né? Vocês conseguem perceber ali a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros trabalhando também no local. Aí o carro de bombeiros, né, que acabou reunindo ali o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, eles se reuniram para atender essas famílias que estavam precisando de ajuda, né? Essa canoa aí que foi utilizada em Morretes, inclusive, para resgatar as famílias. E ontem, desde as 4 da tarde, o pessoal da Defesa Civil começou a fazer esse trabalho de monitoramento dos rios e por volta das 8 da noite eles começaram a receber os primeiros telefonemas dessa situação. Vocês acompanham aí nas imagens as pessoas até sem proteção caminhando pelas ruas de Morretes. Então, realmente, uma noite e uma manhã bastante tumultuada para os moradores, né? Vocês acompanham agora a imagem de outras partes da cidade que também ficaram alagadas. E hoje pela manhã a gente tentou chegar até a cidade de Morretes para mostrar essa situação aí, os carros com água pela metade, como vocês conseguem reparar nessas imagens. A gente queria chegar até lá para mostrar essa situação e a nossa alternativa, diante do bloqueio na BR-277, seria a Estrada da Graciosa, mas a gente lembra para vocês que os motoristas, quando chegam aqui, acabam encontrando esse bloqueio. Agora uma fila de carros, né, se forma aqui e o pessoal da Polícia Militar está orientando os motoristas, então, e dando essa informação que aqui, pela Estrada da Graciosa, não é possível passar. Ana, Frigo, com vocês. E além de Morretes, a gente teve situação registrada também em Guaraqueçaba, né? Litoral do nosso estado. Por lá também alagamento, viu, Ana? Alagamento, falta de energia. O acesso à cidade ficou intransitável pela estrada que é de Saibro e ficou desde ontem. A gente já falava aqui no meio-dia, ontem mesmo, a dificuldade do pessoal de Guaraqueçaba, que só sairia da cidade, do município, pelo mar, com barcos, mas o mar também está muito agitado. Os ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa deixam o mar extremamente agitado e é um risco extra. E com muita chuva. Temos monitorado toda essa situação, inclusive os nossos amigos perguntando cadê o helicóptero da RPC. Foi acionado desde a madrugada, só que com condição de subir apenas agora, por causa do tempo. Precisamos seguir os protocolos de segurança. Emanuel Pierin e o nosso repórter cinematográfico Elcio Branco estão no helicóptero e vão se dirigir a esses pontos para daqui a pouco, ao vivo, trazer imagens dessa situação, desse cenário de destruição nas estradas, também nas cidades litorâneas, com alagamentos, essa enxurrada toda. E eu já trago algumas explicações para você. Vou colocar aqui na tela esse mapa. Aqui a gente tem um panorama e um alerta importantíssimo. Um panorama de que o Paraná está em alerta máximo para chuva volumosa. E aqui a gente fala que a influência dos ventos úmidos e frequentes vindos do oceano e o reforço das áreas de baixa pressão, que a gente desde sexta-feira vem trazendo e falando, essas áreas estão ali no oceano, reforçando essa pressão atmosférica baixa em diversos níveis da atmosfera, formam um vórtice ciclônico em altos níveis. São nomes técnicos difíceis, mas que deixam o estado paranaense em alerta máximo para chuva volumosa, persistente, com acumulados muito expressivos desde a região de Curitiba, mas principalmente na região da Serra do Mar e do litoral. Situação de perigo para deslizamentos, escorregamento de terra e também de enxurradas. O solo está totalmente encharcado e não precisa chover muito mais para outras situações acontecerem. Como a chuva vai continuar persistente, sem trégua, pelo menos trégua significativa nos próximos dias, o risco é muito grande. Aqui a gente tem um panorama do que está acontecendo no nosso estado, mas você vai lembrar que
Este mapa aqui nós estamos mostrando desde sexta-feira, falando da baixa pressão e do risco que ela traz para o leste do estado. Nós temos trazido esse panorama, o risco, e agora, infelizmente, estamos acompanhando já a consequência da chuva forte e intensa. E nós também temos aqui os nossos repórteres espalhados por todo o estado, o helicóptero da RPC que sobe daqui a pouquinho para trazer as imagens e esse panorama o cenário da chuva forte, mas a gente tem muito mais informação. Por telefone... Ana, desculpa, não quis te interromper o raciocínio. Até para a gente explicar aqui, né, o Emanuel já tinha aparecido na tela, travou, até porque o tempo está desse jeito, a nossa conexão ocorre por internet, né? A gente pode ter em alguns momentos, na conversa que a gente vai ter ao vivo, direto do helicóptero da RPC com o Emanuel Pierin, a gente vai ter isso, as interrupções. Mas será que a gente consegue ouvir o Emanuel Pierin? Será que ele consegue ouvir a gente trazer informações, Pierin? Pelo menos o áudio, será que a gente consegue te ouvir? E sim, a gente vai conseguir imagens e vai trazer ainda na edição de hoje do meio-dia. E outro ponto importante, o helicóptero só está subindo porque tivemos sim a confirmação da segurança. Porque, em primeiro lugar, trabalhamos com os protocolos de segurança e informações bem apuradas. Agora sim, será que a gente consegue restabelecer? Eu acho que está o sinal, mas a gente vai tentar um outro ponto. Enquanto isso, a gente vai vamos voltar a falar sobre Morretes, né? Porque a Defesa Civil está fazendo todo aquele trabalho de apuração e o coordenador, o Diogo Bueno, da Defesa Civil em Morretes, ele diz que desde ontem eles estão trabalhando incansavelmente, durante a madrugada também, para atender as famílias. A gente vai conversar com ele agora, vamos bater um papo com ele. Olá, bom dia a todos do jornal. Essa situação está mais uma vez falando com vocês, agradecer ao empenho também da imprensa aí quanto ao apoio às informações da nossa cidade. A gente bateu um papo mais cedo hoje no Bom Dia Paraná e você já trouxe para a gente uma situação de como foi, né, a madrugada, como foram as últimas horas em Morretes. A gente teve a participação do nosso repórter Wesley Cunha também atualizando os números, que, claro, vocês estão passando de forma oficial. Aproveitando a sua participação ao vivo por telefone conosco, como que foi essa manhã por aí? Então, até próximo das 8 horas aí os níveis do rio, né, eles acabaram subindo ainda, né, dificultando um pouco o trabalho das equipes da Defesa Civil e da equipe dos bombeiros e Polícia Militar, né. Agora, né, 11h15, a gente está com a chuva, né, que deu uma trégua para todos nós aqui. Os níveis do rio, né, eles baixaram aqui no centro da cidade, né, mas nos bairros eles ainda, todos os bairros que ao redor do centro da cidade aqui, eles estão alagados ainda, né, dificultando um pouco o acesso, né, até algumas famílias que ainda necessitam da chegada da equipe dos bombeiros para a retirada deles do local. O que a gente está vendo imagens aí, né? Quais são as regiões de Morretes ou qual é o ponto de Morretes que hoje está mais crítico e como que vocês estão atendendo essas famílias, né, que estão sendo retiradas das casas, para onde essas famílias estão indo? O que vocês já contabilizam de prejuízo por aí, Diogo? Então, relacionado a prejuízo ainda não tem estimativa, né? Nossa equipe está trabalhando aí, toda o secretariado da prefeitura aqui. Agora há pouco tivemos uma reunião para ver como que estava a tentativa de atender as demandas que ainda tem. E essas famílias que foram resgatadas, né, algumas foram realocadas à casa de familiares, né. A gente tem mais um caso de uma família que ficou desabrigada e já está sendo atendida, né, sendo dado todo o suporte que elas necessitam pela prefeitura, pela Secretaria de Ação Social. Os pontos críticos, né, como eu falei ainda, todos os bairros aos arredores aqui do centro da cidade, né, até as 8 horas a gente teve menos mobilidade devido ao alto índice de água aqui. Agora a gente já consegue sair com a viatura, algum ônibus para dar esse pré-atendimento.
E é isso, estamos na lida aí para atender a toda a população. Certo. Eu quero agradecer, então, ao coordenador da Defesa Civil de Morretes, o Diogo, pela participação, o Diogo Bueno. A gente percebe até na voz do Diogo um certo cansaço, a gente entende. E queria agradecer muito você, Diogo, por parar um pouquinho para trazer essa informação. Inclusive, é uma prestação de serviço já para o morador de Morretes, que está nos acompanhando, para você que mora no litoral do estado também. Então, a gente agradece, bom trabalho para você e novas informações, claro, a gente vai trazendo por aqui ao longo da nossa programação. A gente vai fazer um breve intervalo e logo mais você continua acompanhando essa cobertura especial de um momento difícil do nosso estado, diversos deslizamentos e risco de chuva volumosa. Inclusive, mais detalhes da previsão do tempo logo após o intervalo. Agora 11 horas, 21 minutos, meio-dia Paraná, mais cedo hoje para todo o estado, fazendo uma cobertura da chuva intensa, especialmente na região da Serra, vários deslizamentos, pistas interditadas, muito transtorno e perigo, inclusive, porque toda a região está muito encharcada. A gente recebeu agora há pouquinho mais algumas fotos da BR-376, o deslizamento no quilômetro 669, e por essas fotos a gente consegue ter um cenário um pouco mais claro do problema, da dimensão, da tragédia que o pessoal que estava na estrada viveu ontem com esse deslizamento. Olha o risco, olha a quantidade de lama e de terra que desceu esse barranco, atingindo vários carros, caminhões e levando tudo abaixo. Ana, e agora a gente tem uma dimensão daquilo que o prefeito de Guaratuba falava para a gente, que ele estava ali no momento, né? Teve o carro, inclusive, levado pela enxurrada, pelo deslizamento, só que não chegou até a outra pista, né? E ali parou, o prefeito que saiu com vida, o motorista dele também estava no carro, outros motoristas também tiveram o veículo levado e conseguiram sair com vida. E aí nós temos realmente a ideia desse cenário todo e desses veículos, para onde eles foram, né? Onde boa parte dos veículos foi parar. Lembrando que o trabalho dos bombeiros, da Defesa Civil, de resgate, inclusive de voluntários, continua na Serra, que está completamente interditada. E a gente traz mais informações do tempo. Vamos juntos entender um pouquinho essa quantidade de chuva. Lembrando que o Paraná está em alerta máximo para eventos severos relacionados à chuva, justamente porque os ventos úmidos e essa baixa pressão formaram uma espécie de bolsão de ar úmido com muita chuva sobre Serra do Mar, litoral paranaense. Então, o alerta ainda é de chuva forte no nosso litoral nos próximos dias, com alagamentos e deslizamentos. Isso está sendo monitorado, acompanhado, por isso várias estradas estão fechadas, o solo está muito encharcado, qualquer movimentação de terra ou de pedras pode piorar a situação. E no interior do estado são pancadas de chuva, mas uma situação completamente diferente. É o leste do estado que sofre a influência desses ventos, por isso, da região metropolitana, região de Curitiba e litoral, com chuva a qualquer momento. E os maiores volumes previstos para as cidades litorâneas. Aqui eu peguei para a gente ter uma ideia, Morretes, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba, para observarmos a previsão para hoje, passando dos 80 milímetros e a temperatura na casa dos 24 graus. É uma temperatura alta para esse momento, o que deixa as nuvens ainda mais carregadas. Situação perigosa e que só deve melhorar um pouco mais nos próximos dias. Curitiba também com bastante instabilidade a qualquer momento, mas um volume menor do que o previsto para o nosso litoral. Mais um intervalo rapidinho chegando, a gente volta a seguir com outras informações, inclusive o impacto, né, desse deslizamento na BR-376 em outros pontos, também em outras rodovias, na rodoferroviária aqui da capital. Daqui a pouquinho, o seu Meio-Dia Paraná. Representantes das forças de segurança concedem neste momento uma entrevista coletiva para falar sobre o deslizamento na BR-376. Vamos ao vivo com o Dulcinea Novaes, que está acompanhando. Du, bom dia. Bom dia, nós falamos ao vivo aqui da Central de Operações, do Comando de Operações da Polícia, que é a cidade da polícia aqui em Curitiba.
E as forças de segurança estão reunidas neste momento, tanto Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal. A recomendação é para que as pessoas não peguem a estrada em direção a Santa Catarina, pelo menos por enquanto, porque a situação é crítica, é de risco. As forças de segurança, os bombeiros estão trabalhando no resgate, na desobstrução da estrada e, por enquanto, realmente a situação é considerada bastante delicada. Neste momento está falando o representante da Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos trabalhando conjuntamente para justamente nós trazermos a normalidade ao local, mas a situação é muito complexa e temos um tempo ainda considerável até a situação chegar à normalidade. Como vocês acabaram de ouvir, realmente o representante da Polícia Rodoviária Federal diz que a situação é bastante complexa, que as pessoas tenham paciência, não se dirijam à BR-376, porque no momento é bastante complicada a situação. E monitorando, emitimos vários alertas, inclusive do excesso de chuvas, previstos para a região. Trabalhamos na retirada daqueles caminhoneiros que estavam ali, todos foram retirados do local, caminhoneiros e motoristas da área de risco, que estão em áreas seguras. Estamos trabalhando com a nossa equipe de geógrafos e engenheiros no sentido da avaliação do local para que se possa iniciar os resgates, como já foi falado aí por todos os demais integrantes aqui. Nós temos uma região de alto risco, um volume de massa muito grande sobre a pista. Então não é simplesmente chegar e começar a retirar a vítima do local, porque o local está muito instável, muito inseguro e chove bastante, inclusive, no momento lá. Então nós precisamos aí ter essa avaliação da segurança para que as equipes efetivamente possam começar os resgates. Está sendo providenciado também pela Defesa Civil um decreto de situação de emergência para a região, para os municípios do litoral e alguns municípios da região metropolitana, justamente para que os municípios, os gestores, possam começar a ter algumas ações de resposta imediata nesse momento aí, da crise. Acompanhamos também, como já foi citado por alguns aqui, as questões de alagamento no nosso litoral. Nós temos aí os municípios de Guaraqueçaba, Morretes e Matinhos que estão sofrendo com alagamentos e já estão sendo atendidos aí com itens de ajuda humanitária, colchões, kits de higiene, limpeza, estão sendo removidos para abrigos aí, todo esse trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Cabe reforçar, a Defesa Civil está emitindo esses alertas aí periodicamente desde sexta-feira, que as pessoas não se desloquem para essa região do litoral, certo? Que não vão, principalmente voluntários, nós temos muitos voluntários que começam a procurar, que querem auxiliar, querem ajudar nos resgates, Então, infelizmente, não é possível no momento nem o acesso das guarnições de resgate do Corpo de Bombeiros, devido ao alto risco de acidentes e exposição das pessoas. Então, fica aí mais uma recomendação da Defesa Civil, seria isso por enquanto. Pode fazer pergunta? Por favor. Nós acabamos de ouvir aí o Coronel Freitas, que é da Defesa Civil, e agora também fala o secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita. Conseguimos repassar nesse momento as primeiras imagens aéreas da região ali. Eu solicitaria que apresentasse as primeiras imagens. Então é possível perceber o tamanho do estrago ali que acontecido com o deslizamento, a quantidade de veículos atingidos, carros e caminhões. Alguns caminhões estão servindo de arrimo para uma grande quantidade de terra ainda, ou seja, se for fazer uma retirada antes de um estudo, pode haver novos deslizamentos no local. Essas são as primeiras imagens aéreas do local onde houve o desmoronamento, o deslizamento de terra, na BR-376. Desde o começo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, de maneira coordenada, prezando pela segurança. E toda a infraestrutura está sendo dada ao redor para o trabalho ser feito, mas de qualquer forma será um trabalho de longo prazo. Nós vamos ter que estudar saídas, estudar viabilidade de manter aí o acesso para o litoral da maneira mais segura para a nossa população. Pois não, se quiser fazer alguma pergunta. Eu gostaria de ouvir da Defesa Civil o que aconteceu exatamente, tecnicamente, para a gente poder entender. A gente sabe que houve, então, deslizamento e tudo, e que tipo de trabalho vai ser necessário na região. Segue a coletiva, agora os jornalistas vão começar a fazer as perguntas. Só corrigindo que o representante da Defesa Civil é o Coronel Fernando, ok? Ok, Bruna. Na verdade, assim, esse incidente é reflexo do excesso de chuvas que tem ocorrido na região como um todo e, obviamente, é uma área de bastante vulnerabilidade técnica, e necessitam obras de contenção disso aí.
Tanto que a concessionária estava fazendo obras, trabalhando nesse local já prevendo e sabendo desse risco. Então é reflexo do excesso de chuvas, então uma massa de terra é muito volume, o peso é muito grande sobre a rodovia, inclusive sobre o risco da rodovia ceder, que agravaria mais o problema. Então por isso da nossa recomendação da restrição do acesso, inclusive das equipes de resgate no local. A mesma coisa ali para 277, onde houve aquele deslizamento daquelas pedras grandes. O trabalho ainda estava sendo realizado ali de contenção. Isso, exatamente. Ali também já foi interditado esse trecho da BR-277 em conjunto com o pessoal do DR-DENIT, justamente por isso, pelo risco de deslizamento de pedras e de massa de terra. Então é um cenário que é característico dessas regiões de serra e obviamente devem ser trabalhados com obras de prevenção, que são obras a médio e a longo prazo, inclusive, para ter solução. A gente tem uma expectativa daquela parte da BR-277 ser liberada, que ainda há o bloqueio ali naquela região, né? Olha, isso aí acho que eu pedi para o Furiati, que é o secretário da pasta, que assim, eu não tenho informação técnica realmente qual é o prazo para isso. Vou passar para o Furiati. Questões também sobre o bloqueio na BR-277. Sobre a execução daquela obra é do governo federal, do DENIT, mas a Secretaria de Infraestrutura tem acompanhado, junto com o DENIT, as soluções que eles vão dar, né? E os prazos que eles nos passaram é que até o dia 20 de dezembro a pista já estará liberada. Mais alguma pergunta? Algum veículo? Eu tenho uma pergunta para o Coronel Fernando, da Defesa Civil, já que é um levantamento geográfico da região. Já tem uma dimensão de realmente quantos veículos foram soterrados, uma projeção em relação ao número de vítimas no local? Na verdade, nós temos alguma projeção, como já foi relatada pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Vasco, né? Existe uma informação visual, né, de alguns caminhões e veículos. Obviamente que esse número pode aumentar. Nós temos uma grande massa de terra sobre a pista e nós não temos condições de precisar exatamente quantos veículos estão ou quantas pessoas estavam nesses veículos. Certo? Esse trabalho vai ser iniciado a partir do momento que nós tivermos segurança no local e uma decisão em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com todos os demais órgãos aí, iniciar esse trabalho e poder passar um número concreto exatamente. Visualmente nós temos alguns números já que foram passados, que são 6 caminhões e 10 a 15 veículos que são visíveis. Então, nós precisamos começar a trabalhar para ter um cenário melhor do que vai acontecer. Então temos aí uma situação relatada pelo Coronel Fernando, que é da Defesa Civil, sobre a situação atual no local onde houve o deslizamento de terra na BR-376. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Du, pela participação também ao vivo aqui. Então, entre aí 10 a 15 veículos, né? Carros, pode ter motos também, o que é visível, de acordo com o chefe da Defesa Civil, e 6 caminhões. Vamos seguir atualizando ao longo da nossa programação, do nosso jornalismo, assim como outros assuntos. E a gente volta a falar ao vivo com o repórter Murilo Souza, que está em Campina Grande do Sul, cidade com comunidades inteiras embaixo d'água, para trazer mais informações para a gente, inclusive porque o impacto dessa grande tragédia é muito grande em toda a região metropolitana, né, Murilo? Isso, Ana, a gente tem uma atualização agora da 116, porque foi liberado agora há pouco uma das faixas do quilômetro 59 no sentido Curitiba, mas ainda a 10 quilômetros de lentidão. E a gente mostra para vocês mais uma vez a situação aqui, porque continua chovendo e agora chovendo mais forte aqui em Campina Grande do Sul. São quase 500 pessoas afetadas, só nessa localidade que nós estamos. 60 famílias estão desabrigadas, precisaram deixar as casas. Lembrando que as pessoas podem fazer doações aqui para a Defesa Civil pelo 199 e também entregar na sede da Defesa Civil de Campina Grande do Sul, que fica no Jardim Paulista. Nesse momento, os bombeiros também estão resgatando uma família de 11 pessoas que está ilhada no interior aqui de Campina Grande do Sul. Então, uma situação ainda muito complicada, há risco ainda de deslizamentos que a Defesa Civil tem monitorado, e claro que o jornalismo da RPC fica por aqui acompanhando também a situação em Campina Grande do Sul, que é bastante preocupante. Choveu mais de 200 milímetros em 48 horas
aqui na cidade. E a gente encerra aí com mais imagens aqui dessa localidade que é uma das mais afetadas. Volto com vocês. Obrigada, Murilo. Nosso jornal está chegando ao fim, mas a informação na RPC não para. O trabalho das nossas equipes continua. O helicóptero está para subir. Instabilidade aumentou, por isso a gente preza pela segurança. Mas é claro que a qualquer momento você terá novas informações. E a gente segue acompanhando porque aí, como o pessoal viu na coletiva, né, deve ser decretado estado de emergência nos municípios atingidos por essa chuvarada. Outras informações durante a nossa programação e logo mais no Boa Noite Paraná. Obrigado a você que esteve com a gente. Seguimos por aqui atentos a tudo para te contar. Proteja-se, siga as orientações da Defesa Civil e fique de olho na programação para se manter bem informado sempre. Muito obrigada pela companhia e até mais. Beijos, abraços. Fiquem em paz. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.